Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com um vídeo da série Descomplicando. Como você, professor, professora, pode utilizar o PowerPoint para realizar videoaulas? Sim, nós professores e professoras utilizamos tanto o PowerPoint no nosso processo de ensino-aprendizagem com nossos alunos e alunas, não é mesmo? Mas você já utilizou a ferramenta do PowerPoint para criar videoaulas? Apresento a seguir um passo a passo de como você pode realizar estas videoaulas. Duas possibilidades essenciais. Uma, através da utilização dos arquivos que você já tenha, dos slides que você construiu ou construirá no PowerPoint, tornando-os videoaula, e ainda a outra possibilidade em que você pode estar navegando, entrando em diferentes arquivos, navegando na internet, colocando vídeos para serem gravados dentro ali da videoaula. Enfim, é um processo muito rico que dá para se realizar de acordo com a sua criatividade, intenção, proposição, arte educativa, pedagógica, uma série de videoaulas, e acredito que em tempo de pandemia muito poderá contribuir neste processo de aproximação com nossos alunos e alunas. Vamos lá? Demonstro aqui como realizar videoaulas pelo PowerPoint. Abro o PowerPoint, estou com o PowerPoint 2016 contido no Office 16. Há diferentes formas de você realizar a videoaula pelo PowerPoint. Primeiro, eu vou demonstrar utilizando slides de um arquivo. Abro o arquivo. Com esses slides abertos, com o arquivo aberto, eu seleciono o menu Arquivo. No menu Arquivo, eu opto por Exportar. Em Exportar, eu clico em Criar Vídeo. Vou configurar esses dois parâmetros. O primeiro, eu tenho uma cortina de opções que se refere ao tamanho do arquivo, que se equivale à qualidade do arquivo. Então, quanto mais elevada a qualidade da imagem, claro, o arquivo será maior, como o programa aqui, o PowerPoint, já observa. Até um arquivo menor que terá uma qualidade mais baixa da imagem. Para exemplo, eu vou para esta qualidade baixa, que é o padrão 480p. E agora eu vou selecionar o segundo parâmetro, que eu vou optar por gravar tempos e narrações. Veja que ao selecionar gravar tempos e narrações, abre-se esse painel controlador, né, que eu tenho cores aqui embaixo, que eu posso selecionar, a caneta marca-texto, a caneta ou a borracha, que pode apagar alguma dessas grafias que eu posso utilizar aqui no correr da minha fala para enaltecer algo, não é? Note também que eu tenho aqui na diagonal inferior direita a opção de desabilitar a câmera, e se eu quiser eu vou desabilitar o áudio. Eu vou deixar o áudio e a câmera habilitados porque eu quero que a minha fala, a minha imagem, a minha voz apareça no correr aqui da minha explanação com estes slides, não é? Então, vamos gravar. Lembrando que, claro, não está gravando porque eu não habilitei a opção gravar, e ao gravar só será registrado o que está dentro dessa área do slide, ou seja, esses botões controladores que eles mudam os meus slides, e que, claro, conforme eu for falando, quando eu quiser mudar, eu habilitarei, eu clicarei nesses botões, ou de ir ou voltar, eles não aparecerão, como também essa área controladora de cores, de grafia, também não aparecerá. Eu faço uso delas se eu desejar, mas elas não aparecem. Então, vamos lá no gravar. Contagem regressiva, sim, agora está gravando. E eu estaria dizendo que essa apresentação, ela parte da concepção de que resistir
é um ato crítico de se educar, a plenitude de se aprender, né? Por isso eu conclamo pela imagem intitulada The Caged Heart, que eu me balizo na acepção de intervenções cyberarte educativas pelo viés da pedagogia do acontecimento, ao se compreender a relevância da ressignificação da vida pela arte. Trago a imagem, né, The Caged Heart, que é um coração congelado, enjaulado. Falo então sobre o coração enjaulado versus cyber-vida, artista, um processo de descolonização da alma. Supondo que eu estivesse satisfeita com essa apresentação, que é apenas uma demonstração, eu então finalizaria com um clique sobre esta opção pausar. Ao clicar em pausar, então, eu pausei a minha apresentação e absolutamente toda a minha fala, tudo que eu fiz ficou ali registrado em caráter de videoaula. Vou minimizar esta imagem. Veja que ao minimizar aquela tela, eu tenho aqui a minha apresentação que eu poderia estar conferindo. Eu finalizei ali, portanto, aqui eu vou entrar com salvar como. Em salvar como eu vou selecionar a área que eu quero que o arquivo seja salvo. No caso eu vou colocar, deixar o nome, Descomplicando Videoaula PowerPoint, fim. E eu seleciono, olha lá, aqui na apresentação do PowerPoint, eu vou optar por vídeo MP4, né? E vou atribuir salvar. Aqui embaixo, ele está me informando que o arquivo Descomplicando PowerPoint fim MP4 está sendo gerado. E observe também que aquele meu arquivo que eu havia aberto, ele está agora com a minha interferência gráfica. Mas ele não está só com a interferência gráfica. Se eu colocar o mouse sobre a minha imagem, e se eu clicar em play, exatamente o que eu disse neste momento, neste slide, ficou registrado. Quer ver? Agora está gravando e eu estaria dizendo. Então é isso. E essas interferências gráficas, elas estão registradas. Mas, Fernanda, e agora? Eu não quero que elas fiquem aqui. Mas veja que se eu colocar o cursor sobre a cor, eu clico sobre ela e olha lá, eu aplico delete no meu teclado, toda a interferência gráfica foi eliminada. E se eu quiser, eu posso também selecionar aqui na minha fala, na minha imagem, que gerou um vídeo, que eu posso colocá-lo exatamente aonde eu quiser, mas eu também posso deletá-lo, né? Aqui, a minha fala, eu posso trazer para cá. E claro, se eu trouxesse para cá, como o meu último slide, se eu quisesse colocar aqui em cima, enfim, aonde eu quisesse, eu poderia atribuir aqui um salvar como, né? E novamente eu poderia salvar aquele arquivo como MP4 em vídeo. Eu vou dar cancelar, eu não quero fazer isso. E aquelas alterações que eu realizei de tirar a minha imagem, né, o meu vídeo que estava aqui na diagonal inferior direita, aqui para cima, enfim, todas essas alterações, elas estariam sendo salvas novamente como videoaula numa outra posição. Olha só a grafia que eu interferi em lilás, em descolonização da alma. Eu clico aqui em cima e posso deletar, mas poderia deixá-la. Vou tirar tudo. Bem, eu vou minimizar o PowerPoint. Olha aqui o meu vídeo na área de trabalho que eu gerei. E aqui está ele, olha lá. Eu estaria dizendo que essa apresentação, ela parte
Então, gerou aqui um arquivo, uma videoaula em que eu vou estar contextualizando, apresentando para o meu aluno, para uma audiência, a partir dos meus arquivos em PowerPoint. Agora, eu vou então apresentar uma outra maneira de você poder explorar esta ferramenta de construção de videoaulas pelo PowerPoint. Eu vou fechar o arquivo, né? E vou abri-lo novamente. Estou só fechando e abrindo por uma questão didática. Então, abro o arquivo, eu posso trabalhar com a apresentação em branco, venho em Inserir, no menu Inserir, e ao clicar no menu Inserir, eu me dirijo a esta diagonal superior direita em que tem esta ferramenta gravação de tela. Sim, é por meio desta ferramenta que nós vamos trabalhar uma outra forma de realizar videoaulas. Então, eu clico sobre gravação de tela. Ao clicar sobre gravação de tela, observe que apareceu um box controlador e o meu PowerPoint ele foi minimizado. Ou seja, ao eu selecionar área, clicando com o cursor do mouse sobre selecionar área, e aí estando com o meu botão esquerdo do mouse pressionado sem soltá-lo, mantendo o botão esquerdo do meu mouse pressionado, eu posso dimensionar esse box do tamanho que eu quiser. Vou soltá-lo, entendendo que eu estivesse satisfeita com o box como está. O que quer dizer isto? Quer dizer que toda a área interna deste tracejado é a área de mancha que será realizada a gravação, ou seja, tudo que estiver aqui dentro estará sendo gravado. Não é isso que eu quero, então eu clico novamente em selecionar área e veja que eu vou então selecionar toda a minha tela do computador. Mas eu, como você viu, eu posso selecionar só uma parte. O que é interessante é porque absolutamente tudo que estiver aqui nessa área de mancha, portanto, em todo o meu monitor, porque eu selecionei todo o meu monitor, estará sendo gravado, né? Aqui é a área de acontecimento da minha videoaula. Eu deixo habilitado o áudio, né? Porque se eu desabilitar, olha lá, está desabilitado, não grava a minha voz. Deixo habilitado porque para o exemplo eu quero que a minha voz seja gravada. E eu vou deixar também habilitado a opção gravar ponteiro. Olha, eu poderia desabilitar. Não, eu quero gravar ponteiro, porque toda gestualidade que eu realizar com o mouse e que se apresenta aqui pelo ponteiro do meu mouse na tela do computador é gravada. Então, eu já estou com a minha área selecionada, eu já desejei que fique o meu áudio como também o ponteiro. Então, eu clico em gravar para iniciar a minha videoaula. O que você vai observar que é muito interessante, note que aqui o PowerPoint está minimizado, eu posso percorrer por diferentes espaços dentro do meu computador, na internet, gravar vídeos, enfim, o que eu quiser fazer, eu estarei gravando, estará dentro do acontecimento da minha videoaula. Vamos ver? Então, cliquei em gravar, contagem regressiva, agora sim está gravando. Eu poderia, se eu abrir aqui, por exemplo, o meu browser, né? Eu posso entrar, por exemplo, no meu site, portal Internet Educa, e poderia estar aqui apresentando, demonstrando alguma coisa para o meu aluno, né? Que eu estou no meu site, portal Internet Educa. No caso, para demonstração, eu vou, olha lá, o meu artigo Coração Enjaulado versus Cyber Vida Artista, um processo de descolonização da alma. Vou clicar nele. Esse aqui é um artigo que foi publicado na revista Gearte,
né? Olha o meu artigo aqui. Se você clicar aqui na opção baixar este arquivo, olha o arquivo sendo baixado. E lembrando, aqui a revista Gearte é uma revista brasileira, né? Científica. Vamos ver aqui sobre ela. E sobre eu tenho a equipe editorial. A equipe editorial eu tenho a editora-chefe, que é a Analice Dutra Pilar, um trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E as editoras associadas, a Andrea Hofstetter, a Flávia Bastos, a Maria Helena Rossi, né, e a Marília Nunes. Bem, enfim, aqui são muitos nomes, né, que compõem a revista. O Conselho Científico Nacional, olha ali a nossa querida professora Ana May Barbosa. São muitos nomes que envolvem a revista para torná-la o que a revista de fato é aqui no Brasil, na área da publicação de arte e seu ensino. É interessante, se você clicar em anteriores, você vai ver muitas temáticas ser relevantes em tempos diferentes no seu processo de pesquisa, de estudo. Bem, entendendo que eu tivesse feito essa navegabilidade aqui para o meu aluno, a minha aluna, apresentando possibilidades, etc., eu poderia ainda, se eu desejasse, olha lá, deixa eu voltar no meu site, e eu poderia selecionar um vídeo, né? E este vídeo, olha, ele me aponta para o YouTube. O que eu quero te mostrar aqui? Eu quero mostrar que você pode, no correr da sua videoaula, passar um vídeo. Quando eu clicar para passar um vídeo, eu observaria que vale, caso você esteja utilizando um fone de ouvido, que você tire o fone de ouvido, desplugue o fone de ouvido do seu computador. Por quê? Porque o áudio que vai sair do computador é este áudio que vai estar sendo gravado. Esta versão que eu estou utilizando, ela não grava o áudio do vídeo diretamente pelo sistema do computador. Eu poderia abrir o Word, abrir um arquivo, abrir o Excel, enfim, todas as ações que eu realizar aqui dentro, que eu adentrar os programas, apresentar os programas, tudo está sendo gravado para o meu aluno, né? Para a minha aluna, para a minha audiência. Bem, supondo que eu esteja satisfeita com a minha videoaula, é verdade que, olha lá, eu ainda posso voltar aqui no meu PowerPoint, que estava minimizado, né? E eu poderia, o que eu poderia fazer? Eu poderia abrir, vamos abrir aqui, eu poderia abrir um arquivo, vamos abrir esse Descomplicando, que era o exemplo que eu tinha utilizado anteriormente, olha, eu poderia abrir, falar sobre ele, deixar em estado de apresentação, etc., né? Posso minimizar, enfim, toda a minha gestualidade, toda a minha voz, ela está sendo registrada. Eu não teria aqui esta opção da minha fala minimizada, como na outra opção que eu mostrei, não é? Bem, supondo que eu esteja satisfeita, eu vou então, minimizo, e olha, eu minimizei o PowerPoint e voltei para a minha tela principal e coloquei o meu mouse na parte superior central do meu monitor, né? O que surge? Surge aquele nosso box controlador, né? Que foi aqui que nós tínhamos configurado para dar início a esta gravação. Entendendo que eu estou satisfeita, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em parar. Eu poderia pausar e buscar, sei lá, um copo com água, um livro, porque eu quero fazer uma referência, trazer uma observação, e aí
tendo o que eu quisesse aqui comigo, eu retornaria, tiraria do pausar. Mas não, no caso eu estou satisfeita, então eu clico em finalizar. Imediatamente, ao clicar em finalizar, ele me informa que está sendo iniciado um processo de finalização daquela aula gravada. Olha ela aqui, que ela aparece dentro do PowerPoint. Quer dizer, eu tenho duas formas aqui. A primeira, quando ela aparece dentro do slide, eu posso redimensioná-la, eu poderia inseri-la dentro de uma outra apresentação, né? Dentro de um outro slide, enfim. Como eu posso também, e aqui eu simplesmente venho e daria um salvar, né? E geraria, olha lá, lembra-se, eu posso também dar um salvar como, vou clicar na área de trabalho, apresentação 1, então vamos deixar como descomplicando vídeo aula PowerPoint com recursos externos ao programa, certo? Poderia, e aqui eu daria um salvar como, mas antes do salvar eu não posso deixar como apresentação do PowerPoint, eu tenho que colocar como vídeo, né? E aqui eu atribuo o salvar e ele vai me gerar esse vídeo. Olha aqui, ele está criando o Descomplicando Vídeo Aula PowerPoint, recursos externos ao PowerPoint. Como eu posso também te mostrar, enquanto que ele está gerando, que é um pouquinho demorado, olha lá a minha videoaula. Sim, está gravando. Eu o início da videoaula, olha lá. Se eu abrir aqui, por exemplo, o meu browser, olha né? lá. Eu Tudo que está externo, que foi no acontecimento da minha tela, tudo que eu abri, tudo que eu fechei, trouxe todos os gestos que eu trouxe pelo mouse, né, toda a narrativa, ela está aí presente nessa videoaula e que ela também se mantém aqui dentro do meu slide. Então, eu ainda posso unir aquela primeira opção de como criar uma videoaula pelo PowerPoint que eu mostrei, através dos próprios slides, com esta segunda opção. Eu poderia aqui criar outros slides, não é? E aí trabalharia com esses outros slides, poderia, olha o que eu vou fazer, eu vou selecionar, vou dar um copiar neste slide, né, nesse conteúdo que na verdade é um vídeo, e vou colá-lo aqui, e aqui eu vou diminuir. Então, eu poderia querer que tivesse algum conteúdo aqui, né, que eu estou colocando como teste, com alguma escrita, né, ou com outras imagens, enfim, com outros vídeos, e que ainda teria um determinado acontecimento de videoaula aqui. Né? Poderia ser um e-book, poderia ser um trabalho plástico, de uma performance, de uma aula de música, e aqui eu estaria trazendo algumas observações em texto e poderia estar desejando trazer junto com esse texto uma apresentação empírica através do vídeo, não é? Como diferentes possibilidades que o aluno, a aluna, a minha audiência estaria podendo visualizar de uma forma demonstrativa uma informação aqui textual, por exemplo. Basicamente é isso, né? Vamos aguardar, eu vou dar um pause para depois, quando essa videoaula estiver finalizada, nós podermos conferi-la na área de trabalho. O PowerPoint, então, ele já processou a videoaula, né? Vamos ver aqui na área de trabalho. Olha aqui a minha videoaula, né?
Vou clicar com o botão da direita, vamos ver em propriedades. Olha lá, ele gerou um arquivo MP4. Então, vamos abrir o arquivo. Olha aqui o meu MP4. Agora sim está gravando. E toda a minha tela, né, do meu computador que eu selecionei, a área que eu selecionei está aqui, e todo o evento que processamos, trabalhamos aqui juntos na construção dessa videoaula está aqui gravado. Então é isso.